Senhor? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, e o versículo 6. Enquanto os irmãos procuram, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, segundo aos meus coordenadores, pelo convite, e ao meu pastor, pela confiança. Estar aqui em cima não é fácil, você se treme todinho, eu estou me tremendo tanto aqui. Mas Jesus está na frente. E quando Jesus está na frente, tudo dá certo. Eu não sou pregadora, eu não sei pregar, mas eu sei dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Mateus, capítulo 6, e o versículo 6 vai dizer assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Em Mateus capítulo 6 vai falar sobre oração. E Mateus capítulo 6 é a continuação do Sermão da Montanha. Em Mateus 6, Jesus vai falar sobre oração, sobre o jejum e os tesouros do céu. Mas eu quero falar sobre a oração. A oração nada mais é do que nos aproximar de Deus. Quanto mais oramos, mais próximo de Deus nós ficamos. E Jesus, quando está pregando, Jesus fala que quando as pessoas, os discípulos forem orar, eles entrem no quarto, fechem a porta e olhem ao Pai que está em secreto. Como assim, Thalita? Jesus aqui está dizendo, você não precisa mostrar para todo mundo que você está orando. Você não precisa ser como os hipócritas, como Jesus mesmo falou. Como assim como os hipócritas? Os hipócritas, eles queriam mostrar que estavam orando. Eles queriam mostrar que estavam jejuando. E Jesus estava dizendo, não precisa. Você só precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Pai que está em secreto. Aqui, vamos ver que a oração é fundamental na vida de um crente. A oração, ela tem que ser a base na vida de um crente. A oração, ela tem que ser o primeiro e último recurso na vida de um crente. Um crente sem oração não é crente. Um crente sem oração é como se fosse uma casa de papel, um vento derruba. Então você precisa ter uma vida de oração. Aí você pode olhar para mim e falar, mas Thalita, eu oro, eu não vejo resposta. Thalita, eu oro, eu vejo que Jesus não está fazendo nada, mas continua orando, sabe por quê? Porque enquanto você não vê, mas lá do céu Jesus está te ouvindo e se escutando a oração. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, só ora e para de reclamar. Olha, clame, mas não reclame. Como assim, Thalita? Clame, mas não reclame. Tem gente que reclama demais, que reclama muito. Mas Jesus está dizendo, continue clamando, continue buscando, e eu farei. Nesta noite é uma noite de oração. Não é uma noite de reclamação. Nessa noite é noite de crente que ora, não é de crente que reclama. Nessa noite é noite de jovens que ora, não de jovens que reclamam. Quem gosta de Bíblia vai saber que tem muitos episódios na Bíblia que falam sobre oração. Eu vou citar uns para você. Primeira pessoa, Ana. Ana orou e Deus lhe deu um filho que ela tanto queria. Deus lhe deu Samuel. O significado do nome Samuel é Deus ouve. Elias orou e o fogo caiu do céu e todos prostraram dizendo, só o Senhor é Deus. Pedro estava preso, mas a igreja mantinha contínua oração por Pedro. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo lá na cadeia e Pedro foi liberto. Paulo e Silas estavam presos, mas sabe o que aconteceu? Um olhou pro outro e falou assim, ei rapaz, aqui não dá pra ficar não. Canta aí que eu oro aqui. Eles começaram a cantar, eles começaram a orar, começaram a fazer o culto ali dentro. O Senhor mandou um terremoto, cadeias, prisões, foram tudo quebradas. Falando também sobre oração, temos também Ezequias. Ezequias estava doente. Então, Ezequias orou ao Senhor. E ali, quando Ezequias ora, Deus enviou o profeta Isaías.
Isaías. E quando Deus enviou o profeta Isaías, quando Isaías chegou, acredito eu que Ezequias falou: agora sim, agora eu vou ter a cura que eu tanto quero. Isaías olha para Ezequias e fala assim: ei, Ezequias, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. E ali Ezequias, sabe o que Ezequias fez? Ezequias orou. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus mandou Isaías voltar. Disse: Isaías, volta, porque diz para Ezequias que eu acrescentarei mais coisas na vida dele. Continuamos falando sobre Ezequias. Todo mundo sabe da história da carta. Que história é essa? Se você não sabe, eu vou dizer agora. Ezequias recebe uma carta de Senaqueribe, uma carta que ameaçava o povo de Deus. Ezequias sabia que ali o controle não estava mais nas mãos dele. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias orou, enviou a carta para o céu. Deus mandou um anjo, e um anjo só matou 185 mil dos soldados de Senaqueribe. Eu acho que você não entendeu, então eu vou falar melhor. Crente que ora, Deus ouve. Crente que ora, Deus faz cair fogo do céu. Jesus vai ensinar. E Jesus fala: portanto vós, quando fores orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu. Naquele momento Jesus estava dizendo: você não precisa de muita coisa para orar, não. Você não precisa de muita palavra bonita para orar, não. Só entra no teu quarto e ajoelha e fala: Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus ele fala para os discípulos orar: Pai nosso que estás no céu, ele ensina e nos ensina também a chamar Deus de Pai. Quem gosta de Bíblia e quem gosta de escola bíblica vai saber que somos filhos de Deus por adoção. Como assim, Thalita? Somos filhos de Deus por adoção. Você não era filho, mas lá na cruz do Calvário Jesus morreu por você e disse: é meu filho, eu comprei com meu sangue, agora é meu. Você não era filho, não, mas Jesus falou: você agora é meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa: lá na cruz do Calvário, quando Jesus comprou você e fez você do filho, ele falou: agora você não é mais escravo do pecado, agora você não é mais servo do mundo, você não é mais cavalo de Satanás, não. Você agora é filho, você agora é filho. Quando oramos, Deus ele quer estabelecer uma relação de pai para filhos. Como assim, Thalita? Uma relação de pai para filho. Porque toda vez que oramos, nos aproximamos mais de Deus. Toda vez que oramos, nós temos uma relação mais com Deus. Então, todas as vezes que nós oramos, Deus, ele estabelece uma relação de pai para filho. Eu vou te dar um exemplo. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, vai falar de uma mulher que ela sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Essa mulher já tinha ido em todos os médicos que existiam e nada tinha resolvido. Então a mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela falou: rapaz, se eu ficar aqui eu vou morrer. Então ela foi, mesmo com a dificuldade, mesmo com a doença dela, mas ela foi atrás de Jesus, ela foi buscar Jesus. E quando ela chegou, ela viu uma grande multidão. E ela sabe o que ela fez? Mesmo se arrastando, mesmo com a dificuldade que ela tinha, ela foi se arrastando porque ela queria tocar na orla de Jesus. Porque ela tinha conseguido que se ela tão somente tocasse na orla, ela seria curada. E ali ela foi, ela atravessou a multidão e ela tocou na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus para e fala: quem me tocou? Naquele momento os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas mestre, a multidão ela te aperta e ela te oprime. E tu ainda pergunta: quem te tocou? Jesus tinha perguntado quem tocou, porque dele saiu virtude. Porque o toque foi diferente. Naquele momento, a multidão que estava ali estava tocando em cima. E nada tinha acontecido, nem um milagre tinha saído, mas uma mulher que mesmo com a dificuldade que estava, tocou embaixo. E ela foi curada. Olha para quem está do teu lado e
assim, o melhor lugar para você estar. Não fala com mais autoridade. O melhor lugar que você tem que estar é por baixo. É embaixo que você tem que estar. É descendo que você tem que estar. Sabe por quê? Porque quanto mais baixo você está, mais forte você fica. Mas também quanto mais alto você está, mais fraco também você está. Você quer um exemplo? Eu vou te dizer um exemplo. Davi. O dia que Davi esteve mais forte foi o dia que Davi estava embaixo. Mas também o dia que Davi esteve mais fraco foi o dia que ele estava em cima. Thalita, como assim? O dia que Davi esteve mais forte foi quando Davi derrotou Golias. E sabe onde Davi estava? Lá perto do ribeiro, pegando as pedras, e depois ele desceu mais ainda para derrotar Golias lá no final. Mas também o dia que Davi esteve mais fraco foi o dia que ele estava no lugar mais alto. Foi o dia que ele estava no pátio do palácio e foi quando ele viu Betseba e ele caiu em adultério. Thalita, então quanto mais baixo eu tiver, mais forte eu vou ficar? Sim. Quanto mais baixo você tiver, mais forte você vai ficar. Porque quanto mais baixo você está, mais próximo de Deus você fica. E quanto mais próximo de Deus você fica, mais forte você fica. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua posição não define quem você é. A sua oposição não define se você está fraco ou se você está mais forte. Porque você pode estar em cima o quanto for, mais fraco você vai estar. Então desça. Sabe por quê? Porque quanto mais baixo você está, você ora mais. Quanto mais baixo você está, você busca mais. Quanto mais baixo você está, às vezes a situação está apertando. Aí você ora, você busca, você jejua. Mas também quanto mais em cima você está, você não quer saber. Sabe por que você não quer saber? Porque nós, seres humanos, somos assim. Quanto mais Deus dá, mais a gente se afasta dele. Mas também quando as coisas apertam, a gente quer correr para os braços de Jesus. Um conselho que eu falo para a igreja, mas principalmente para os jovens, sabe qual é? Que você busque mais. Os jovens estão numa campanha de oração. Os jovens são segunda-feira. Eu vim às 6, amanhã é a última. E no meio dos jovens já aconteceu tanta coisa. Na oração mesmo, você olha e você fala assim: meu Deus, os jovens estão buscando mesmo. Mas não busque só na igreja, não busque em casa também. Sabe por quê? Porque os sinais da vinda do Senhor estão perto. Os sinais estão aí, ó. Então você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar para você se firmar mais? Ou você quer buscar para subir? Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de fingir ser crente. Não é tempo mais de ficar em cima do muro. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, não. Não dá mais tempo de ficar em cima do muro, não. Ou você é crente, ou você não é. Ou você segue a Jesus, ou você segue a Satanás. Ficar em cima do muro não está dando mais. Então, eu falo para a igreja, é para fazer assim como Jesus falou em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando for orar, entre no seu quarto, mas Thalita, eu não sei orar não. Mas ore do jeito que você sabe, porque Deus escuta. Thalita, eu não tenho força para orar. Thalita, eu não tenho mais força. Quando eu me ajoelho, eu só sei chorar. Chore, porque o Espírito Santo, ele leva suas lágrimas a Deus. Eu queria contar um pequeno testemunho. Que quando, ano passado, eu contei na campanha. Ano passado, eu estava nos piores momentos, na pior frieza espiritual que eu já passei. Mas eu estou aqui de pé hoje pela oração de uma pessoa. E foi a oração da minha mãe. E foi a oração da minha família. Sabe por quê? Porque era para ano passado eu morrer. Era para ano passado eu nem estar aqui hoje. Porque o que aconteceu
médico olhou assim. Irmãos, eu tive uma overdose de remédio. Eu tomei remédio pra morrer mesmo. E eu tive uma overdose e fui pro hospital às pressas fazer lavagem. Se eu tivesse demorado mais um pouco, tinha nem estado mais aqui no mundo que eu estava pregando. Mas Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração da minha mãe. E todas as vezes estava ali orando. Deus escuta a oração dos pais de vocês. Deus escuta a oração que você faz pelo seu filho. Às vezes o seu filho está rebelde, o seu filho não quer nem saber de Jesus, mas o Senhor escuta a oração. E quando o Senhor pega para ter encontro com ele, não tem diabo nenhum, não tem cilada nenhuma. Minha mãe orou, o Senhor escutou. E hoje eu estou aqui. E se eu estou aqui é por causa dela, é por causa da oração dela. Se eu estou aqui de pé hoje, é por causa da oração da minha família, da minha avó. Se eu estou de pé hoje, é pela oração dos meus tios que estão aqui. É pela oração de todo mundo da minha família. Porque o inimigo, ele não vem tentando contra a minha vida, não é de agora não. É desde quando eu estava na barriga ainda. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não sabe aquilo que Deus tem para você, mas ele é desconfiado. E quando ele desconfia, ele vai tentar de todo jeito te levar para o mundo. Agora o negócio do inimigo, sabe o que é? Não é nem tirar um jovem, uma irmã, um não convertido, uma criança da igreja, não. É deixar morto dentro da igreja. Eu estava assim. Eu sentava aí no banco, eu não sentia nada. Eu sentava aí no banco, a igreja pegava fogo, eu ficava olhando assim. Mas quando Jesus, naquele dia, que tudo passou, no outro dia, eu estava em casa, minha mãe contou pra mim, e no outro dia seguinte, minha mãe foi trabalhar, eu estava dentro do meu quarto. Naquele momento eu comecei a lembrar de todas as promessas que Deus fez para mim. Promessas, aquelas que eu já tinha esquecido, Deus me fez recordar. E naquele momento, eu dentro do meu quarto estava sozinha. Eu mesmo sem força. Eu sentada na cama, eu fechei os meus olhos e eu falei, Senhor, quero ser um instrumento teu. Porque eu já tentei fugir para a direita, eu já tentei fugir para a esquerda, mas toda vez o Senhor me encontra. Então, Senhor, usa-me, Senhor, como tu quiseres. Então, ore, busque. Porque aquilo que Deus prometeu para você e aquilo que você colocou diante dele, ele vai fazer. E agradecer pelo outro melhor.